我深知道，他掌管明天，生命充满了希望，指引他我们唱第二节，何等甘甜，一起拍手好吗？靠耶稣基督，他带给我满足喜乐，Amen。更觉安慰，有信心的宣告，我能面对，我能面对未来坎坷，因主活着，大声的宣告，因他活着。深知道，他掌管明天，生命充满了希望，指引他活着。Amen， 弟兄姐妹，我们的神永远活着。Amen， 生命充满了希望。好不好？等一下在唱的时候，我要你带着信心、极大的热情宣告：我们的神永远活着。Amen， 一起来宣告第3节：我有一天。我有一天会读生命和人生苦难一一攻克，靠主耶稣战胜了死亡，战胜了死亡。Amen， 大声的宣告，我们的神永远活着，举起双手来宣告。因他活着，哈利路亚！我能面对明天，Amen。因他活着，不再惧怕，不再惧怕。我深知道，他掌管明天，生命充满了希望，指引他活着，因他活着。惧怕，不再惧怕，哈利路亚！我深知道，他掌管明天，生命充满了希望，指引他。再次来宣告：因他活着，因他活着，哈利路亚！我能面对明天，因他活着。深知道，他掌管明天，生命充满了希望，指引他活着。生命充满了希望，生命充满了希望，指引他活着。再次来宣告生命，生命充满了希望，指引他活着。将最大的掌声归给我们的神。Aleluia, porque Ele vive, porque Ele vive nós estamos aqui, porque Ele vive nós somos enviados, porque Ele vive nós fazemos a obra do Senhor, porque Amém. Ele vive. Aleluia, aleluia, glória seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença do Senhor. Amém. Não, na verdade, não estou só dizendo, eu sinto a presença, essa unção, essa presença do Espírito Santo. Quando eu sinto isso, eu sei que temos uma confirmação. É uma confirmação que Deus está no assunto, nesse negócio que estamos, o que seja que estamos fazendo, o que seja que vai ser, que Ele é que conhece o futuro, Deus conhece o futuro, e então eu tenho essa confirmação, eu sinto que o Senhor está aqui conosco. Amém? Queremos fazer uma apresentação do nosso querido irmão, do nosso querido pastor, missionário Olinto. O nome dele é Olinto de Oliveira, missionário em Macau, China. É fundador e presidente da Academia de Liderança Evergreen
e pastor-presidente da International Christian Assembly em Macau. O pastor Olinto ministra com a sua esposa na Ásia há 39 anos, uma vida inteira. Tem um casal de filhos adultos e todos residem na cidade de Macau, no sudeste da China. É original do Rio de Janeiro, amém. Ministro ligado à Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e pela sua atuação e reconhecimento no Ministério Transcultural desenvolvido ao longo dos anos, o pastor Olinto, ele recebeu o reconhecimento de honra ao mérito outorgado pelas instituições Comibam, que é o Congresso Ibero-Americano de Missões, em Bogotá, Colômbia. Eu amo a Colômbia, glória a Deus. Amém. Agosto de 2017, e o Congresso Ibero-Americano de Missões na Colômbia é o organismo internacional e interdenominacional do movimento missionário entre as missões ibero-americanas. E no Brasil, ele recebeu distinção pelo CBM, que é o Congresso Brasileiro de Missões, em São Paulo, em outubro de 2008. CBM é a Associação Interdenominacional Brasileira que promove o movimento missionário entre as igrejas e instituições missionárias no Brasil. Glória a Jesus, aleluia. Para, pelo menos, os irmãos conhecer de onde que ele vem, amém? E isso é uma coisa muito séria. É muito, muito sério que estamos fazendo neste momento, amém? É algo que Deus preparou. Eu não sei, já tem muito tempo Deus preparando isso, sabe? Eu orava por isso. Já tinha conhecido o pastor pelo WhatsApp, graças ao irmão Dárcio, a Nilsa, e eu já sentia que alguma coisa Deus tem que fazer. Amém. Deus já sabe, conhece os irmãos aqui da nossa igreja Centro Cristão, uma igreja simples, é uma igreja independente, é uma igreja que ama Jesus, uma igreja que ama a palavra, que ama missões. E por isso é que eu estou fazendo um apelo, já mesmo. Esse pastor que você vê aqui, ele não vai sair daqui com mãos vazias, entendeu? Ninguém sai do Centro Cristão com as mãos vazias. E por isso eu quero fazer um apelo a todos vocês, nossos amigos, aqui nos Estados Unidos, aqui em Cape Coral, em outros lugares do mundo, no Brasil, em tantos lugares, que eles tenham um coração para isso que estamos falando hoje, para as missões e para dar a obra do Senhor. Amém? Vamos começar com o primeiro bloco, dos blocos que foram apresentados. Primeiro vamos deixar o pastor Olinto para ele falar do chamado dele. Como é que um chamado assim tão grande para deixar família, para deixar país, tudo, é ir com essa vocação, um ministério tão longe para a China. Como começou esse chamado? Vamos deixar você falar. Aleluia. Amém. Pastora Karina, meus irmãos, Dárcio e a Chinazinha aqui, né? A Chininha. Olha, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Concordo plenamente. Nós estamos aqui em 4 pessoas e sentimos a presença do Senhor. É a realização de horas de preparo, de oração, de planejamento para estar aqui. Essa é uma viagem que eu vim muito rápida aqui na Flórida e aproveitamos para agendar esse momento que cremos ser o momento de Deus para nós, para estarmos aqui comunicando com vocês esta que é uma mensagem de Jesus, a mensagem de missões. Então, eu quero já agradecer o convite para estar neste programa. Me sinto honrado, abençoado e sabemos que o Senhor vai usar esses momentos para falar aos nossos corações que estamos aqui, mas para você também, meu ouvinte, que está nos ouvindo. Tão gostoso, Deus está neste negócio. Olha, a pergunta é sobre o meu chamado e a minha vocação missionária. Eu venho de um lar cristão. Cresci num lar cristão, um lar que experimentou o mover de Deus de uma forma muito extraordinária. Então, desde pequeno, eu me acostumei a ver o Senhor agindo na vida dos meus pais, uma família simples no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, porém, num mover muito forte
da parte de Deus na nossa família. É uma família estruturada, uma família funcional, mas uma família que recebeu Deus e se viu abençoada pelo mover de Deus. Bem, mas foi aos talvez 8 anos, porque é a primeira lembrança que eu tenho de ter feito um pedido a Deus com relação a missões. Eu venho de uma igreja que não era missionária. A igreja onde fui criado não era uma igreja com foco missionário. Era uma igreja abençoadíssima, mas era uma igreja que não se falava de missões. Mas um dia, num culto de oração, num culto, como chamávamos na época, de estudo bíblico, era um meado de semana, à noite, eu estava com a minha mãe naquela reunião, e um missionário que trabalhava, um missionário brasileiro, que trabalhava com os indígenas no Brasil, apareceu na igreja. E de improviso, o nosso dirigente, ele deu oportunidade para o missionário, e o dirigente falou isso, ele falou, olha, nós não tínhamos aqui agendado esse missionário, mas ele veio e nós vamos dar a ele uma palavra, um tempo para compartilhar. E esse missionário, ele falou sobre o trabalho missionário entre os indígenas, e eu lembro de fotos que ele mostrou, etc. E naquele momento, naquele período, naquele culto, eu decidi que era isso que eu queria fazer. Como garoto, eu decidi, é isso que eu quero fazer. E eu pedi a Deus em oração, Senhor, naquela oração infantil, eu disse, Senhor, se o missionário for lá em casa hoje à noite me chamar, eu vou para a tribo com ele. Veja você, ouvinte, como Deus faz as coisas. E eu fui para casa, não falei nada com a mamãe, não falei nada com o papai, mas eu fui para casa sabendo que o missionário ia lá me chamar para ser missionário com ele. E o missionário não foi, não é? O missionário não foi. E eu fiquei assim meio desapontado. Eu falei, puxa, eu dei minha vida a Deus para fazer missões, e o missionário não veio me chamar, Deus não falou com o missionário para vir me chamar, porque eu não queria falar com o missionário, eu queria que Deus falasse com o missionário para me levar para missões. Mas foi bom ele não ir lá, sabe? Porque eu era muito novinho, não ia dar certo. Mas, gente, a semente foi plantada. Aquilo ficou no seu coração. Ficou, pastor, ficou sim. E aquilo ficou no meu coração, e eu cresci no Evangelho, não é? Eu sou filho único de um segundo matrimônio, e eu fui apresentado ao Senhor para o trabalho do Senhor, porque o período de gravidez da minha mãe foi um período muito difícil. E olha aí, hein, você, mamãe, que está esperando, de repente está com um probleminha aí na gravidez, consagra ao Senhor, consagra ao Senhor. Eu posso compartilhar com você o que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe era da área médica, então os médicos poderiam falar com ela com certa liberdade, porque ela entendia a situação. E quando ela chegou ao médico e ela disse, olha, eu estou grávida, e o médico olhou para ela, né, o colega de trabalho, e disse, olha, você sabe dos riscos, você não pode ter filhos. Nessa situação que você está, você não pode ter filhos e tal. Ela tinha uma série de complicações de saúde, tinha pressão alta, né? Era hipertensa, tinha uma questão renal. Bem, não vou entrar em detalhes, mas era, naquela época, difícil. Ele disse para ela, olha, você tem que fazer uma decisão. Você ou a criança. Se você decidir continuar com a gravidez, na hora do parto, eu posso te garantir que será você ou a criança. E se você esperar até o parto, provavelmente vai você. Então, e a mamãe foi muito esperta, como todo carioca, e se temos carioca ouvindo, olha aí, gente. Esperto demais. Então, a mamãe saiu, obviamente, ela não estava satisfeita com o diagnóstico, mas ela saiu e ela fez uma oração. Ela fez uma oração, e foi uma oração inteligente. E ela disse, Senhor, se eu sobreviver a esta gravidez, a este parto, se o Senhor me der um filho no sentido genérico, ela não sabia que seria eu, um homem, né, ou mulher, ela falou filho. E se esse filho nascer saudável, e for um filho bonito, eu acho que nessa ela puxou um pouquinho. Essa aí ela puxou um pouquinho. Mas mãe é mãe, né? Vamos puxar, né? Eu acho que Deus não respondeu muito aí, mas tudo bem. E eu consegui criá-lo.
Ela colocou tudo que ela queria, meu irmão. Olha, eu vou dedicar essa criança ao Senhor. Amém. Olha, e aconteceu que em 14 de maio de 1958, foi quando eu nasci, o parto foi um parto saudável. Ela me teve e me viu criar, casar. Né? E então, você que está aí com essas promessas de Deus na sua vida, saiba que Deus responde. Então ela sabia, meus pais sabiam que eu tinha aquela chamada, aquela dedicação, só que eles pensavam que eu seria um ministro local. Né? E daí eu comecei a estudar, meu pai é advogado, eles pensavam que talvez eu seguisse a carreira do papai. Então, quando eu apresentei a eles a proposta de que eu faria teologia a direito, eles também entenderam, porque eles estavam pensando, não, mas nós dedicamos o Olinto, né? Então ele vai ser pastor. E chegou o dia que nós entendemos, então, que, olha, eu já estava adulto, me casei, e eu estava fazendo missões na igreja local. Eu era motivador de missões, promotor, melhor dizendo, promotor de missões. E eu pensei que aquele amor que eu peguei de missões quando eu era garoto era para isso, para promover missões. Eu não tinha o contexto de ser missionário, eu não tinha o pensamento, o desejo de ser missionário. Até porque eu estava na mesma igreja que continuava não fazendo missões. Quer dizer, eu me tornei o promotor de missões dentro da igreja. Mas um dia eu estava pensando sobre missões, e eu observei que durante o seminário, quando eu fazia a escola bíblica, eu me apaixonei pela China. Eu não posso te explicar porquê. Se você ama alguém, você sabe que o amor ele aparece e desenvolve. Não é? Ninguém planeja amar alguém, né? Você pode planejar encontrar alguém, mas amar, a coisa acontece. E durante o seminário, meus anos de seminário, eu desenvolvi um amor pela China, devido a trabalhos que eu fazia sobre a China. E você, ouvinte, tem que entender que a China, há 39 anos atrás, na realidade mais, há 41 anos atrás, era uma nação totalmente ignorada e fechada. Então as informações que tínhamos eram mínimas. Não é? Então, mas eu senti um amor muito grande pela China. E eu, no meu trabalho de igreja local, eu promovia isso. Mas eu estava para dormir, estava já me preparando para dormir, estava deitado na minha cama, minha esposa estava ao meu lado, já estávamos já há quase 3 anos casados, hoje temos 41 anos de casados. E eu vi um documentário que falava sobre a China na televisão. E ao assistir aquele documentário, o Espírito de Deus falou no meu coração. O Espírito de Deus falou, esse é o lugar que eu vou te mandar. Aleluia. E olha que eu tenho experiência com Deus. E ele falou forte comigo. Ele falou tão forte que não ficou dúvidas. E se Deus já falou com você, meu irmão, desculpe, às vezes eu me sinto um pouco emocionado quando falo sobre isso. Mas se você já ouviu Deus falar com você, a voz de Deus, ela é especial. A gente não consegue ser enganado. É inconfundível, pastor. A gente entende? E eu fiquei abalado e certo de que Deus ia me mandar para a China, mas quando não havia questão, era certeza de que Deus ia me mandar para a China. Eu virei para minha querida esposa que estava dormindo ao meu lado e eu acordei, escuta, olha, Deus falou comigo agora aqui. O que foi que ele falou? Nós vamos para a China, ser missionário na China. E ela falou, não, pelo amor de Deus, China não. Mas China. Eu falei, não, mas olha, Deus falou comigo. E olha, gente, e quando eu tentei questionar a Deus sobre essa questão, sabe o que Deus falou comigo? Eu estou cobrando de você aquele pedido que você me fez quando você tinha 8 anos de idade. Então, amados, eu dei todo esse tempo para você entender o seguinte: Deus não esquece da sua oração. Deus não esquece das promessas e Ele faz as suas promessas ao redor daquilo que você apresenta para Ele. Eu tinha 8 anos de idade, fiz uma oração infantil motivada pelo Espírito Santo. Eu fiz uma entrega total, baseada na minha idade, motivada pelo Espírito Santo, que não foi ignorada nem esquecida por Deus, ela foi apenas colocada num stand-by para a hora certa. E naquele momento, quando eu já era adulto, estava formado e preparado, Deus falou, é agora.
E quando eu disse, espera aí, Senhor, mas agora como? Lembra lá? E eu me vi na cadeira lá no banco da igreja fazendo aquela oração e veio aquela confirmação de Deus e foi lindo. Foi maravilhoso. É o que eu chamo e que é conhecido em psicologia como é uma experiência subjetiva. Você não tem como explicar, mas você sabe que Deus falou com você. E foi dali então, respondendo a pergunta, que começamos a dar os primeiros passos mais concretos com relação à materialização do desejo de ser missionário, porque começa no espiritual, mas ele invade também outras áreas da nossa vida. Então, eu espero que eu consegui responder sobre essa vocação. Né? Planejamento. Aí começa outras coisas, aí começa o homem entrar. Aí é outra fase. É igual a casamento e pagar conta, sabe? Porque depois que você sentiu essa chamada e essa certeza que você ia, Sim. assim também acontece comigo. Sim. Você sabe que vai, Sim. não sabe como e quando. Sim. Quanto tempo passou depois daí, dessa noite, até que você chegou? Sim. Efetivamente. Olha, eu diria que pelo menos uns 3 anos. Sim. Porque vindo de uma igreja estruturada, eu tive que apresentar a proposta e o desejo de ser missionário ao meu pastor local, o meu pastor, e não houve por parte nem do pastor ou do ministério, nem da igreja, a dúvida que eu e minha esposa éramos chamados para isso, porque nós já vínhamos crescendo como líderes na igreja. Então, houve uma confiança de que realmente isso vem de Deus mesmo, porque nós já víamos com a aprovação da igreja como obreiros locais. Não é? Agora, a questão começou quando nós começamos a dizer que só que nós queremos ir para a China. Aí, aonde mesmo? China. Aí o bicho começou a pegar. Né? Aí começou as perguntas, não é? Lá na minha terrinha, na minha época, a gente tinha uma maneira de falar para as pessoas, quando não tinha mais nada, vai para a China, vai embora, vai para a China. Então, é um lugar tão longe que você manda para a China. Então, quando nós falamos para o nosso pastor que nós queríamos ser missionários na China, então houve o questionamento óbvio. Como? De que formas? Porque não havia nada. Inclusive, naquela época, não havia missões no Brasil que estivessem trabalhando com a China. Foi algo extraordinário. Então, esses 3 anos foi preparo da igreja e nosso com relação à visão da China, foi o preparo do ministério local de nossa igreja e também até o preparo técnico. Não é? Nós já tínhamos o seminário, tanto eu quanto a minha esposa, mas aí fomos para um preparo mais específico, que é o treinamento missionário, e daí até o ponto de realmente sairmos do Brasil e irmos para a China. Aleluia, glória a Jesus. Naquela época, até o preparo para ir para a China, que na época devia ser assim, o outro lado do mundo, totalmente desconhecido. Como que foi assim de preparo, até para você conhecer o que você ia encontrar lá, como que você ia se virar lá? Como foi esse processo? Olha, eu acredito em treinamento. Eu acho que nós temos que procurar ser bem treinados para fazer um trabalho melhor. Eu diferencio vida espiritual com treinamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o treinamento tem seu lugar no trabalho missionário. E na ocasião, quando eu comecei a procurar opções de treinamento, nós conhecemos uma missão que estava chegando em São Paulo, não era Rio de Janeiro, era em São Paulo, e ela estava muito forte, fazendo um bom trabalho de treinamento, e nós então ligamos esta missão com a nossa igreja local, e nós então fomos enviados de nossa igreja local para um treinamento de 6 meses de tempo integral nesta missão. E essa missão, quando chegamos lá, a liderança nos disse o seguinte: olha, nós não temos contatos nenhum na China. Não temos contatos nenhum, não sabemos de nada na China. Então nós não temos como colocar você num processo de ida para a China. Mas a liderança nos disse, se você se sentir à vontade e bem de vir fazer o treinamento, e durante esses 6 meses vamos orar e ver as portas que Deus vai abrir. Se nesses 6 meses Deus abrir as portas para a China ou para o continente asiático, nós então vamos fazer o possível para te ajudar no envio. Se não, vamos ver o que Deus tem para nós. E foi muito interessante porque nós fomos com esse contexto.
mas ganhamos o primeiro chinês para Jesus na cidade de São Paulo. Paulistanos aí, ó, na Liberdade, na Liberdade. Você foi fazer treinamento na Liberdade. Nós saímos, a Liberdade, pastora Karina, é um bairro asiático na cidade de São Paulo, onde existem mais japoneses na realidade, porém a Ásia está ali dentro. E eles têm uma feira aos domingos, tinha pelo menos, onde havia muitos produtos e nós começamos a visitar aquela feira e tentar diferenciar chinês de japonês. Porque no meu contexto de vida, eu fui criado no Rio de Janeiro e não havia japonês, não havia chinês na minha região. Então, realmente, o único japonês, o asiático que eu conheci quando eu era criança é o National Kid lá da televisão, sabe? Você é velhinho. Sou velhinho, meu, sou velhinho. Então, e nós passamos por um senhor que estava a vender quadros, era um pintor. Ele estava a vender quadros. E nos chamou a atenção e nós paramos e perguntamos a ele, né, se ele sabia, perguntamos sobre os quadros. E ele então disse que ele que fazia, ele era pintor, etc, etc. E começamos a conversar e ele era da China continental. E então explicamos para ele que nós tínhamos esse desejo, mas queríamos aprender um pouco da língua. Então ele foi o nosso primeiro professor, né, em tempo parcial, né, que tivemos, só que a nossa intenção era evangelizar esse senhor. E começamos a falar de Jesus para ele, e ele era uma pessoa muito doente. Tinha problemas sérios. E ele dizia o seguinte, eu chamava-o para ir à igreja, arranjamos uma igreja chinesa para ele, vamos à igreja. E ele disse, olha, isso aqui é o meu trabalho. Eu não posso deixar isso aqui. Até porque, senhores que me ouvem, ouçam bem, ele era um homem de negócio bem sucedido. E por motivos lá, ele se perdeu, ele quebrou financeiramente. Ele agora, de uma vida estabilizada, ele não era casado, era só no Brasil, ele, de um homem de recursos, virou uma pessoa que não tinha realmente de onde viver. Então ele precisava de vender aqueles quadros para sobreviver e tal. E eu falei para ele, numa palavra de Deus, olha aí, você que sente a palavra de Deus na tua vida e às vezes tem medo de dizer, olha, se Deus te mandou falar, fale que ele vai cumprir. Eu virei para ele, eu disse, senhor Liu, o nome dele era Liu, eu disse, senhor Liu, eu vou orar e o senhor, no próximo domingo, o senhor vai vender tudo a tempo de ir para a igreja. O senhor concorda com isso? Se o senhor vender... Aí ele falou, não, se eu vender tudo, que eu supostamente tenho que vender, até o horário de sair para a igreja, eu vou. Se ele não vendesse, ele tinha que ficar para vender. E eu disse, não, Deus vai fazer isso. Lembrando que essa feira, ela começa às 7 da manhã e vai até às 8 da noite. Verdade, né? Verdade. Né? E o que aconteceu... Ela fica todo o tempo, então a pessoa leva o material e tem que vender. Tem que vender. Fica ali, meu amigo, direto. E no domingo eu estive lá para buscá-lo. Glória a Deus. Quando chegamos perto lá da barraquinha dele, ele botava no chão, ele tinha um alvará, eu acho que é alvará que dá o nome, né? Permissão, né? Uma permissão, alvará. E quando chegamos, eu e a Dausileia, não tínhamos filhos, então nós tínhamos mais liberdades. E daí chegamos lá para recebê-lo, para buscá-lo, naquele questionamento, né? Será que vai, será que não vai? E quando nós chegamos, ele estava com as coisas já arrumadas. Só que eu não entendi se ele estava desarrumando ou arrumando, entende? E eu cheguei, eu vi lá a coisa que ele colocava no chão para colocar os quadros, e eu disse, senhor Liu, o senhor está chegando agora? Não estou chegando agora, não. Eu estou arrumando para ir para a igreja. Já vendi tudo. Aleluia! Glória a Deus. Gente, a palavra de Deus se cumpre. Mas até você chegar nele, você ficou naquela, né? Será que Deus ouviu? Olha, Deus, não sei lá, eu nem sei, rapaz. Eu nem sei se eu me lembrava da oração. Eu sei que eu cheguei lá e aquilo foi a resposta de Deus para ele. Aleluia. E foi a primeira amizade chinesa que tivemos,
até a nossa ida para a China. Nós ficamos em São Paulo 6 meses e depois começamos a nossa jornada internacional. Mas ele, naquele processo, ele creu em Deus. Ele viu que o meu Deus, o nosso Deus, audiência, Aleluia. é o Deus verdadeiro. É isso aí. E aos poucos, apresentamos o Evangelho para ele. Ele um dia orou, recebendo ao Senhor Jesus. Oramos por cura para a vida dele. Deus resolveu a situação da saúde dele. Amém. Então foi algo paulatino, lento, mas Deus fez. Mas anos mais tarde, desculpe aí, vou jogar lá 10 anos depois, talvez. Eu estava em Hong Kong, não, talvez uns 8 anos depois. Eu estava em Hong Kong e o Sr. Liu voltou para ir à China visitar os parentes, já com uma idade já avançada. E na ocasião, o famoso pregador Billy Graham estava visitando Hong Kong em uma das suas cruzadas, creio que tenha sido a última cruzada dele. Foi uma cruzada nos anos 80. E eu pensei, vou convidar o Sr. Liu para vir à cruzada. E fomos no maior estádio que tem em Hong Kong, só tem um, é o maior e o único. Eu estava em Hong Kong naquela época, levei-o lá e houve aquela mensagem maravilhosa, como era de costume, do Dr. Billy Graham. E na hora que o Billy Graham fez o apelo e centenas de chineses, né, de hongkoneses começaram a descer para irem à frente, eu olhei e o Sr. Liu estava parado. Não fazia nada. E eu falei para ele, Sr. Liu, o senhor não gostaria de ir à frente para aceitar o Senhor Jesus? E ele olhou para mim sério. E eu fiquei, acho que eu falei alguma coisa errada. E ele disse, como pode? Você não se lembra que eu aceitei Jesus já muitos anos atrás com você? Você foi testemunha dele. Foi lindo demais. Porque ele tinha certeza, pastor, ele tinha certeza da salvação. E para mim aquilo foi um carimbo de Deus maravilhoso, de autenticação na vida daquele homem. E aí eu falei, Senhor, me desculpe, eu esqueci daquele detalhe e tal, e abracei-o ali, e oramos juntos, entende? E é isso aí, gente, essa é a forma como Deus foi trabalhando, respondendo a sua pergunta. Então, esse treinamento missionário ali foi muito importante, porque ele me ajudou, e ajudou a minha esposa, a aprender a lidar com novas culturas. O missionário, ele tem que ser muito bom naquilo que ele faz, em termos técnicos, e tem que ser espiritual. Nós não podemos confundir as coisas. Mas, às vezes, nós somos muito espirituais, Deus nos usa, mas nós estragamos tudo porque não sabemos lidar com a cultura. Eu não sei lidar com a cultura, eu faço o que faço no Brasil, o chinês não entende a minha maneira brasileira, e aí pronto, eu recebo para aí, não é assim que faz. Então, Deus está me usando e eu acabo estragando a coisa porque eu não sei lidar com a situação da cultura. Então, o treinamento cultural, eu acho que transcultural, é muito importante. Para nós, para mim e minha esposa, foi muito válido. Aleluia. Penso que poderíamos ir uma música. Então, para a próxima pergunta vai ser: qual é o foco central do ministério do pastor Olinto na cidade de Macau? Porque ainda ele contou esses testemunhos, tem muito mais para contar, mas ainda não chegou. Isso foi a preparação para chegar, amém? Mas o momento, então, quando você já vendeu o que tinha que vender, já arrumou tudo, comprou passagem, já tem esposa, vai falar também se já tinha filhos, não tinha filhos ainda, como foi isso? Depois dessa música, então, vamos para já a cidade de Macau, amém? Já Amém. na China mesmo, Amém. Glória a Deus. Existe um caminho na vida, uma estrada perdida sem nada a levar. Ilusões que nos cercam e mostram um tempo de vida para se aproveitar. Entre tudo que tive e sempre busquei, em nada pude me encontrar. Tantos planos perdidos no tempo, há sempre um momento de parar e pensar. Existe um caminho na vida, uma estrada
estrada perdida sem nada a levar. Ilusões que nos cercam e mostram um tempo de vida pra se aproveitar. Entre tudo que tive e sempre busquei, em nada pude me encontrar. Tantos planos perdidos no tempo, há sempre um momento de parar e pensar. Pa 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 pararará, pa pa pararará, pararará. E andando no tempo, na vida sem paz, procurando algo pra preencher, e lutando com tudo sem nada encontrar, onde forças pra continuar. Até que um dia encontrei uma vida melhor, algo novo que me aconteceu, e não troco por nada no mundo, não. Hoje eu quero é viver para Deus. Com Jesus eu posso sim ter uma vida real. Ele veio na hora certa e fez novo final. Com Jesus eu canto sim, tenho uma vida real. La 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 Glória a Deus. E a vida melhor só pode ser com Jesus. A vida melhor. Nós estamos no nosso programa missionário, com 2 horas de duração. Nós vamos até o meio-dia aqui com o pastor Olinto, com a pastora Karina, com a Chininha, comigo. Estamos aqui ligadinhos. Você que tem aí o Facebook, nós estamos numa live diretíssimo na página da Rádio C4. Entra aí no Facebook, né? Se quiser, faça uma pergunta para nós. Não sei se a gente vai conseguir responder, mas nós estamos aqui. E o pastor Olinto falando muito. Ei, carioca que fala, rapaz, misericórdia. Mas nós estamos aqui, né? Sabendo que o nosso primeiro chamado é servir ao Senhor. Agora, como nós vamos fazê-lo? Como que a gente começa? Então, o pastor Olinto já deu aqui um overview, aqui, já deu uma rápida pincelada de como foi o chamado dele, a preparação dele. E agora nós vamos diretamente para Macau. Não, vamos, não só vamos em espírito, já vamos. Na verdade, já queremos acompanhar o pastor amanhã. Ele já vai embora. Amanhã eu vou regressar. Já queremos acompanhar ele agora mesmo, se fosse possível. Y quería hacer un llamado a todos los hermanos de aquí de la Iglesia del Centro Cristiano, de Nueva York, de Utah, de Los Ángeles, de muchos, Michigan, de muchos estados aquí en Estados Unidos que ven, que siguen el ministerio, que nos acompañan, que aman las misiones. Amén. Necesitamos que usted esté cooperando. Esta es una oportunidad. A ver, no todos los días llega un pastor de la China y que cae por aquí. Entonces tenemos que primero aprovechar todo lo que el pastor tiene para darnos, para enseñar, y también nosotros aprovechar esta oportunidad para poder cooperar con esta obra. Sí, yo estoy segura que tuvo que haber habido alguien allí hoy o mañana o oyendo las repeticiones que han sido tocados por el Espíritu Santo y decir, yo necesito dar para esa obra en el nombre de Jesús. Todo lo que hacemos es para ganar almas para Jesús. Amén. Ustedes ya lo saben bien porque se los he dicho muchas veces. Queremos que ahora el pastor nos cuente
¿cuál sería el enfoque central de todo el ministerio que ha desarrollado, ¿no? Desde que empezó, ¿no? Hasta el día de hoy, allí en la ciudad de Macau? Então, agora seria o foco central do ministério do pastor desde o dia que ele chegou até hoje na cidade de Macau. E vamos deixar ele, então, a falar disso. Muito interessante. Glória a Deus. Obrigado, grato pela sua audiência, você que está aí conosco. Continue, temos coisas mais interessantes para falar. Agora, olha, só para te dizer uma coisa, aqui no estúdio nós estamos sentindo a presença de Deus, tá? Gostoso demais. E nós sabemos que Deus está falando também ao seu coração. Como missionário, e talvez por personalidade, eu gosto de trabalhar baseado em projetos. Então, desde que saímos do Brasil, temos projetos que precisam ser concluídos e melhorados, alterados, e outros que vão aparecendo ao longo dos anos. Então, nós estamos servindo naquela região da Ásia há 39 anos. Começamos em Macau, não é? E agora estamos na nossa última parte em Macau. Então, Hong Kong e Macau é o nosso foco de atuação missionária. Nós vamos lá na frente falar um pouco sobre isso. Talvez você esteja confuso, mas China não pode pregar o evangelho? Pode pregar o evangelho? Então eu vou explicar a vocês lá na frente a peculiaridade sobre Macau e Hong Kong. Mas o nosso foco sempre foi, e continuará sendo, apresentar Jesus e Jesus crucificado, Salvador. Amém. Então, desde que saímos do Brasil, continuamos a fazer fora o que já fazíamos no Brasil, que é a pregação do evangelho. O que distingue, ou pelo menos eu tento fazer, é que eu procuro adequar a mensagem do evangelho à situação em que eu vivo. Ou seja, eu não mudo a mensagem, mas a mensagem precisa ser adaptada às circunstâncias que nos cercam. Em outras palavras, eu procuro mostrar, como Paulo fez, um evangelho relevante. Então, existe uma relevância que precisa ser aplicada ao povo chinês. Eu preciso entender como o povo chinês pensa, age e vê o mundo, para que essa mensagem do evangelho seja apresentada dentro dessa plataforma, para que eles consigam pelo menos questionar baseado numa base sólida. Então, o nosso trabalho tem sido basicamente o de evangelismo, através de apoio às famílias, não é? Trabalhos familiares, apoio às famílias, o evangelismo de um a um, através da amizade. Não é? Nós temos também o discipulado, então nós começamos a fazer o trabalho com pessoas, na apresentação do evangelho e através do discipulado. E daí nós vamos para frente, porque tudo que temos feito em Macau está focado no ensino do evangelho. É o evangelho, porque o evangelho é o quê? São as boas novas. Então, eu estou na China, né? Esse carioca aí está na China, falando sobre as boas novas. Quem não gosta de ouvir boas novas? Quem não gosta, né? Se eu der uma boas novas para você aqui, puxa vida, que coisa boa. Chinão vem de lá para cá para dar boas novas. Então, eu saí do Brasil para a China para falar para o chinês, você tem um céu à tua espera. Você pode viver uma vida abençoada, sua família pode ser uma vida abençoada. O chinês é um povo tão preocupado com a família, trabalham tanto, não é? Então, quando a gente apresenta o evangelho, é tão bom que é difícil de acreditar. Mas, é negócio da China. É negócio da China, literalmente, é negócio da China. Mas esse tem sido o nosso alvo, o nosso foco, pregar o evangelho. E nós usamos maneiras diferentes. Então, eu uso, por exemplo, a plataforma empresarial, eu vou até os executivos e eu falo para eles a respeito do evangelho, eu vou para os professores, os universitários, né, os catedráticos, eu falo com... Então, a gente procura, com pessoas simples também, a gente procura plataformas, nós procuramos aberturas para apresentar as boas novas. E tem sido lindo ver, porque quando você apresenta o evangelho, há duas possibilidades. A pessoa ouve e não crê, a pessoa ouve e considera. E se considera a possibilidade de crer. E eu tenho visto as duas coisas acontecendo. Há pessoas que recebem o evangelho e creem na hora,
outras não, mas mais tarde consideram e vêm saber. Mais cedo ou mais tarde, se a semente for lançada, a coisa funciona. Então, o meu foco é pregar o Evangelho. Tudo que eu faço é isso, pregar o Evangelho. Agora, aqui no Centro Cristiano, nós temos cubanos, nós temos salvadorenhos, nós temos colombianos, venezuelanos, todos de língua hispana. E lá na igreja de Macau, você só tem chinês ali que só fala o mandarim ou só fala o cantonês? Como é que é? Sim. Macau é uma cidade internacional. Eu gostaria de compará-la a Las Vegas, aqui nos Estados Unidos. Se você conhece Las Vegas, ou se já ouviu algum filme sobre Las Vegas, Macau é mais ou menos aquilo. Porque toda a indústria de Macau é voltada para o turismo e para o jogo organizado. Então, é a indústria do lazer, como é chamada. Então, as pessoas vão a Macau para férias e muitos deles vão para jogar nos cassinos. Então, os melhores cassinos do mundo estão representados em Macau. Os melhores hotéis, os melhores restaurantes. Você coloca, está lá. Espetáculos, tudo. E é uma cidade riquíssima, porque há muito dinheiro sendo feito em Macau. É a única cidade na China que se pode jogar oficialmente. Então, é também uma abertura de divisas financeiras para a China. Então, é algo muito interessante. Só que nós chegamos ao momento que vimos que era importante para nós termos um grupo representando a Igreja do Senhor naquela cidade, que fosse com um DNA internacional, aonde nós pudéssemos ter uma multiplicidade de nações para que apresentássemos o Evangelho. Então, hoje, a nossa comunidade, ela tem várias nacionalidades, inclusive a chinesa. Então, nós temos africanos, nós temos brasileiros, nós temos americanos, nós temos ingleses, nós temos japoneses, nós temos indonesianos, nós temos filipinos, tailandeses ainda não, mas nós estamos orando para que isso aconteça. E o que acontece é que nós apresentamos o Evangelho dessa forma para eles, e nós dividimos esses grupos, nós posicionamos esses grupos por grupos étnicos durante a semana. Então, os brasileiros se reúnem, os chineses se reúnem, os filipinos se reúnem, indonesianos, e cada um durante a semana tem seu próprio estudo, na sua própria língua. Não é? Só que quando nós nos juntamos no domingo, se torna a família de Deus, na sua multiplicidade de línguas e formas. Né? E é muito bom. E temos feito esse último projeto dessa Igreja Internacional, já vai para 13 anos. Já fazem 13 anos, começamos com um pequeno grupo e começamos fazendo o que fazemos, que é pregar o Evangelho. E hoje, 90% dos que estão conosco aos domingos são pessoas que aceitaram ao Senhor através do projeto. Amém. 10% talvez de pessoas que vieram para Macau, já crentes e participam conosco. Mas a grande e vasta maioria são de pessoas que aceitaram o Senhor conosco. E é lindo ver pessoas aceitando ao Senhor Jesus. Eu podia contar algumas histórias dessa lá na frente. Vamos ver. Glória a Deus. Se sobrar tempo. Ei, eu tô achando, você viu que ele... Vocês perceberam que o pastor Olinto, ele tem dom de línguas, né? Ele fala muito, né? Glória a Deus. Falo muito. Glória a Deus. Mas, quem sabe a gente vai ter um programa maior, né? Quem sabe um dia nós vamos ter um programa de 4 horas aqui falando sobre missões. Você viu, já está liberada a coisa. Olha, isso só acontece entre latinos. Se fosse americano, não, para as 12, mas aqui... Vai para a Europa você ver. Vai ver como é que é o negócio. Mas, antes da gente ir para o segundo bloco, nós vamos aqui ouvir mais uma música que fala que você faz a diferença. E que você deve ser aquilo que o Evangelho diz que você tem que ser. Aquilo que você deve viver. Você tem que ser um espelho.
consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer glória a Deus, aleluia. Estamos de volta aqui com o nosso programa missionário, programa especial, especialíssimo. Hein? Aqui com o nosso pastor Olinto, vindo diretamente da China, lá de Macau. Então nós estamos aqui num programa missionário. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Nós estamos aqui sem uma super, hiper, triper produção. Nós estamos aqui com live no Facebook, estamos
a gente está se virando aqui. O nosso negócio não é produzir programa de TV, o nosso negócio é promover a palavra do Senhor, promover o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos para o segundo bloco. Neste segundo bloco, que falamos que seria do cristianismo entre os chineses, já o pastor falou muitas coisas, tem 1 milhão de perguntas, mas queremos entender do jeito que Deus deu para ele entender essa cultura, essas pessoas, os chineses. Aqui nos Estados Unidos temos muitos chineses. Onde você vai, tem muito. Sim. E também... Aliás, em todo lugar do mundo. Em todo lugar do mundo. Sempre. E na verdade, que eles sabem, eu tenho essa chamada com esse povo também. E eu penso, como podemos ganhar esse povo também mesmo aqui nos Estados Unidos? Eles estão mais expostos ao evangelho, porque estamos nessa nação, aqui nos Estados Unidos da América, mas lá... Então, muitos falam informação. A igreja chinesa tem crescido muito, um avivamento muito grande na China nos últimos anos. Isso que queria o pastor responder. Como é assim mesmo? Sim, é verdade. Deixe-me apenas dar uma resposta. Alguém me perguntou nesse intervalo como é o culto que nós temos lá, qual a língua que usamos. Nós usamos, no nosso culto internacional, nós usamos o inglês como a língua de culto, porque não é só para o chinês. Só que nós temos tradução simultânea para outras línguas, mas no momento, já há coisa de 1 ano e meio, nós também abrimos um culto especial só para aqueles que falam o cantonês. Então, nós temos um culto para aqueles que falam cantonês e mandarim, mais para os que falam cantonês. Nos outros anos anteriores, como ainda estávamos trazendo os chineses para a reunião, nós fazíamos o culto em inglês com tradução simultânea. Por que o inglês? Porque são pessoas de várias nacionalidades, então o meio melhor para alcançá-los é o inglês. Voltando à pergunta... se essa informação é correta, se a igreja chinesa está crescendo, sim, é verdade. A igreja chinesa cresce assustadoramente. O mover de Deus é muito forte entre o povo chinês. A razão é porque o povo chinês, ele é um povo extremamente prático e ele, na sua praticidade, Deus faz milagres. Eu não sei, o nosso ouvinte, qual é o seu pensamento sobre milagres, a sua teologia de milagres, mas eu posso dizer, baseado em experiências próprias, que Deus é o Deus que faz coisas acontecerem. Isso é milagre. Acontecer é o impossível. A coisa acontecer numa hora que não é para acontecer. E Deus tem feito isso na vida de milhões, não é milhares, milhões de chineses, né? E a igreja realmente tem crescido bastante na China. E como é que os chineses reagem ao evangelho? Pode ser nas ruas, ou onde seja que você faz convite para vir à igreja? Sim. Como que vocês vão para isso? Isso mesmo. Bem, na China há uma ênfase muito grande à legalidade. Então, para tudo que se faz na China, dentro da China, você tem que ter permissão para fazê-lo. Então, você vai fazer um trabalho especial, você tem que pedir ao governo permissão para fazer aquilo. Se é uma reunião fora de 4 paredes, ao ar livre, tem que ter permissão para aquilo. Dentro do sistema chinês, não é encorajado o evangelismo de rua. Não é encorajado. O governo não encoraja, as igrejas normalmente não fazem isso. Na cidade de Macau e Hong Kong, é outra realidade, eu vou explicar isso mais tarde. Agora, o que acontece é que cada caso é um caso, e o mesmo que acontece no Ocidente, acontece na China. Há pessoas que são ganhas para o Evangelho baseado na curiosidade. Você chega para a pessoa, apresenta o Evangelho, ela fica curiosa, quer saber mais e acaba encontrando Jesus. Há pessoas que já estão prontas, estão precisando do toque de Deus, estão à procura de Deus, estão à procura do sobrenatural, encontram você que tem o sobrenatural, que tem a mensagem do sobrenatural, obviamente você entende, eu estou falando do Evangelho, Amém. Elas recebem, Deus toca a vida delas. Amém. Outras pessoas não querem saber, não estão interessadas, mas devido a uma situação que acontece, uma situação
pontual na vida delas, de repente uma questão de doença, uma questão de família, uma questão de emprego, de negócios, elas se veem expostas a uma intervenção do sobrenatural, do divino. Então, quando nós apresentamos a elas, Jesus pode. E elas estão literalmente esperando para ver. E quando Deus faz, não há contra fatos, não há argumentos. Então, muitas dessas pessoas, devido a milagres, vêm até o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Agora, eu quero acrescentar que, numa forma geral, o cristianismo na China é visto como uma religião do estrangeiro. Ocidental? Ocidental. Na é. Índia também eles Sim, pensam sim, assim? Sim. Porque tem pastores que ajudamos lá na Índia, e ele fala, Jesus é um Deus do Ocidente, um Deus de América. Não tem nada a ver com a gente aqui. Impressionante. Porque vamos dizer que a base cultural do chinês envolve a religião, a religiosidade chinesa. Então, quando você apresenta o Evangelho, sim, o Evangelho de Jesus e tal, mas é algo que é do outro lado do mundo. Para eles é algo estrangeiro. Não se identificam. Não se identificam. Até porque a cultura religiosa ou a religião no meio chinês é uma religião tradicional para o chinês. Ela é fria, talvez para nós, para eles não. Mas não é como o Evangelho, que é uma presença constante, é algo vivo, é algo ativo. Então, quando você apresenta Jesus, é um negócio meio diferente para eles. Então, você tem que acompanhar esse Jesus que você apresenta com a vivência, com a vida, com a realidade do Jesus vivo. Senão, eles não pegam. Ou seja, não dá para parecer cristão. Não. Tem que ser. Tem que ser. É isso aí. Se se converte lá, tem um chinês convertido, é crente mesmo. Sim, é crente. É convertido mesmo. Até porque, para uma Pelo pessoa... contexto familiar, que acontece com a família desse crente. Sim. Por exemplo, quando alguém se decide na China a ser cristão, ele já é um grande passo que ele está dando. Ele tem que ir contra a família, por favor, entendam, contra no sentido de que contra as tradições, as tradições, né? Não é? Tradições Porque, veja bem, num contexto geral, o chinês entende o seguinte, olha, que nós chamamos, é conhecido no termo, na teologia de missões, como adoração aos ancestrais. A cultura chinesa entende que, quando o líder da família vem a falecer, ele começa a sua caminhada para o além, não é? E isso aí talvez aqui a nossa chinesa falaria até melhor do que eu, né? Então, começa a sua caminhada para o além. E essa caminhada para o além, segundo eles, é apoiada, é ajudada por aqueles que estão ainda aqui desse lado. Então, vem a prática da adoração aos ancestrais. Então, os familiares, eles têm que alimentar o ancestral, eles têm que orar, né, rezar, apresentar preces, para que o ancestral tenha um futuro. Se parece ao México. O México tem, talvez, eu não também sei. tem costumes assim. Então, quando você diz na sua família, o chinês diz, olha, eu agora aceitei a Jesus, para eles, olha, já não vou ter ninguém agora que vá me ajudar na minha caminhada no além. Entende? Para eles, na família tradicional chinesa, é como que se você estivesse dizendo, olha, agora, quando você morrer, o problema é teu, já não é meu. Então, é tido como uma ofensa. Perdi minha torcida. Bem, pode ser feito dessa forma. Aí é uma situação desagradável. Eles tomam isso como uma verdadeira ofensa. Então, é uma situação muito sensível para aquele que se converte. Então, a conversão, ninguém brinca de conversão. Ninguém brinca. É um negócio muito sério. Olha, não se deve brincar com conversão, pronto, né? Mas a gente vê no Ocidente que muita gente brinca de crente, né? Ou brinca de seguidor de Jesus. Lá não, a coisa é bem mais específica, principalmente no interior da China. Muito sério, situação séria. Muito sério. Meu Deus. Você conhece aí na igreja pessoas que você conhece se converteram e agora eles se tornaram pregadores do evangelho mesmo? Sim. Aleluia. Eu já vi em alguns casos dentro da China, né, do interior da China, e vi alguns casos no meu próprio setor, na minha cidade de Macau, né? Pessoas que se converteram e
como qualquer um se converte, às vezes o primeiro da família, e através de ser o primeiro, começaram a levar os outros familiares para Jesus. Eu tive uma experiência agora, 3 semanas atrás, coisa recente. Nós temos um estudo bíblico só para chineses. Você, por favor, entenda que quando eu falo só para chineses, apesar de estar na China, porque eu tenho um ministério múltiplo, eu não trabalho só sim. com chinês, certo? Então eu tenho estudos bíblicos em outras línguas, mas tenho o de chinês. Então eu tenho pessoas chinesas tomando conta daquele trabalho. Então começou a vir aquele grupo, uma chinesa que já frequentava no grupo internacional por algum tempo. E ela disse que queria trazer o papai dela, e o papai dela tinha, se não me falha a memória, tem, né? 95 anos. Oh, Rapaz. 95 anos, hein? Será que você chega lá, pastor? Eu acho difícil. 95 anos. E esse senhor veio para a reunião. Nós temos uma reunião que é muito informal. Ela tem uma refeição e tal, como é peculiar entre os chineses. E é muito legal, muito legal. E ele veio, e quando eu fui conversar com ele, ele me disse, pastor, eu estou aqui, mas eu não quero... Não estou interessado no evangelho, eu estou aqui porque minha filha me convidou. Lógico, sim, senhor, fique à vontade. Né? E começamos a orar por aquele senhor. E a coisa de 2 semanas atrás, quando eu fui à reunião, cheguei lá, as pessoas estavam muito alegres. Ô, pastor, olha aqui o que aconteceu e tal. Aquele senhor tinha se decidido pelo Senhor Jesus. Amém. Um senhor de 95 anos, chinês, aceitou o Senhor Jesus. Agora esperem aí o negócio aqui, agora que vai ficar bom. sim. Aí, isso foi a reunião dos chineses numa sexta-feira. A reunião deles acontece numa sexta-feira. No domingo, no culto de chinês, que eu participo, eu estava lá, quem eu vejo entrar? O senhor. Ele entrou, ele, a filha, e ele levou a esposinha dele também. Aleluia! A anciãzinha da família. E ele falou, pastor, aqui é minha esposa. Eu falei, oh, que alegria. Você está vendo aí, gente, como é que é a coisa, como Deus faz, como Deus faz. Um senhor de 95 anos se converteu, levou a esposa, eu não sei a situação espiritual da esposa ainda, mas se ela não for convertida, será, em nome de Jesus. É isso que Deus faz, é isso que Deus faz. Amém. E a gente vê situações enormes. Então, nós temos visto jovens, nós trabalhamos muito com jovens, nós temos uma força jovem bem atuante na nossa comunidade. E nós vemos, por exemplo, que jovens que se converteram, eles aos poucos vão conhecendo o Senhor Jesus e começam a se envolver, porque nós ensinamos ao nosso pessoal que nós temos que ser influentes. O evangelho tem que influenciar a comunidade. Então, essas pessoas acabam indo para o trabalho e influenciando onde eles trabalham. E a gente vê pessoas voltando, sendo convidadas para os cultos, sendo convidadas para as reuniões, sendo convidadas. A gente faz de tudo. Nós lá fazemos de tudo. Nós temos, se é Natal, a gente faz trabalho especial de Natal. Se é Páscoa, faz. Se é Dia das Mães. A gente aproveita tudo. Pastor, aproveitamos tudo. E jogamos a semente, vamos jogando e Deus vai trazendo, porque essa é a hora. E a gente vê pessoas se convertendo e depois começando a trabalhar também para o Senhor. Porque o trabalho para o Senhor não é pesado, é amor. Aleluia. Né? É o trabalho em retorno. Tem que ser a base, a que tem é o fundamento, é a cruz de Cristo, e a cruz de Cristo é amor. É amor. Verdade. Então, por isso que tem também guardar o testemunho diante deles. Sim. Porque que eles veem que não é uma religião mais, é outro Deus. Sim. Não, é o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, tem que ver esse testemunho do cristão, a diferença. Deixe-me apenas dizer uma coisa que veio à mente aqui. Testemunho. O profeta Elias, ele desafiou o povo de Israel. Ele perguntou, escuta, até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Até quando? Sabe, gente, o que me estarreceu ao ler aquela passagem é que o povo ficou quieto. O povo ficou quieto, eles não tinham uma resposta. E ele estava falando com o povo de Deus. Né? Então, o que nós temos que entender é o seguinte:
A conversão é o início de uma grande caminhada vitoriosa. Agora, a decisão é sua. A decisão é nossa. O que você quer fazer com essa conversão? Você vai ficar simplesmente, sou convertido e Deus me abençoou, ou você vai decidir realmente a fazer algo com relação a isso? Porque Deus já fez o que podia fazer, agora é você que tem que fazer. E a nossa proposta e tem sido essa, de levar um Jesus que transforma. É encontro de poderes, a gente fala em inglês, né? Power encounters. Tem que haver, não há comunhão das trevas com a luz. Então, tem que haver o interesse de dizer, o meu Deus resolve. Amém. Ou seu Deus resolve, ou não resolve. Amém. Não é? A verdade é essa. Elias falou lá, vai ou vem, vamos botar tudo junto, vamos decidir o negócio. Aí você vê nessa passagem que eu mencionei, que você pode ler em 1 Reis 18, que esse mesmo povo que ficou quieto, não falou nada. Não falou nada. Quando ele disse, resolvam, quem vocês vão? Vão ser de Baal ou vão ser de Deus? Eles ficaram quietos. Quando Elias chamou para briga, o povo, essa palavra é boa, vamos ver a briga aí, vamos ver quem vence. O próprio povo respondeu. Aleluia. Porque o povo quer ver resultado, gente. O povo quer ver resultado. Se você for aquele crente tipo agente secreto, pastora, que ninguém sabe, Ninguém sabe. não vai ter condição. Agora, se você chegar junto e mostrar o meu Deus pode, eu não sei como, mas meu Deus pode, né? Às vezes a gente fica preocupado e a gente tenta dizer o que Deus vai fazer e como Deus vai fazer. Não, você tem que dizer que Deus faz e esperar Deus fazer, porque Ele é que vai fazer, não é isso, pastor? É isso aí. Então, quando você fala que Deus vai fazer, esse é o encontro de poderes. E o chinês, como todo mundo, é curioso. E quando você diz, não, Deus vai resolver, Deus vai fazer, no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele, olha, a coisa acontece, porque não é você, é Deus. E aí o chinês se converte. Ele paga para ver, né? Com certeza. Ele paga para ver. Na palavra de ontem, quando nós falávamos sobre missões, nós falamos sobre o ID, né? Sobre o ID e pregar o evangelho, né? Então nós falávamos sobre isso. E se você continua lendo o texto, né? Jesus falava aos seus discípulos, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Nós cremos num evangelho, num Deus que é vivo. Ah, não, mas sabe aquele Deus que fazia milagres? Querido, é o mesmo Deus, não mudou, não. O Deus é o mesmo. E quando o pastor Olinto falou aqui que é um choque de poderes, na verdade, não é bem um choque, né? Não, é uma surra que Deus dá no capeta. Essa é uma expressão, Né? Mas é uma força, é isso mesmo. Agora, Deus vai usar o quê? Vai usar você e a mim. Amém. Amém. Vai usar o teu chamado e o meu chamado. Então, querido, você tem que decidir. Amém. A decisão é sua. Sim. Eu queria falar uma coisa em espanhol para os irmãos. É isso. De lo que estaba hablando, el pasaje que acaba de mencionar el pastor Olinto, ese lugar, un momento de encrucijada, un momento de decisión. De verdad, si decimos que creemos, si de verdad decimos que hemos creído en el Evangelio del Señor Jesucristo, que le amamos, que amamos su palabra, que venimos, que lloramos, que hay un llamado, que pasamos al frente, tiene que haber una respuesta no solamente de palabras, no solamente de labios, no solamente un levantar la mano, sino que tiene que haber una acción que realmente nosotros estamos diciendo, de verdad, yo quiero hacer algo, Señor. Hoy a la mañana teníamos una hermanita de fácil 85 años de edad. Ustedes la vieron hoy. Ella vino y llegó y digo, ¿qué hace la hermanita de 85 años? Dice, vine a limpiar la iglesia, dijo. Porque dice, yo me quedé en mi casa. Digo, sí, y el pastor estaba orando, estaba predicando acerca del llamado, de que tenemos que estar envueltos en la obra. Y dice, ¿qué puedo hacer yo? Dice, entonces dije, voy a ir a la iglesia y voy a limpiar. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué queda para el resto que tienen realmente todas las condiciones para hacer la obra del Señor? Financieramente, yo le digo, Pastor Olinto, aquí en Estados Unidos se puede. Yo le digo a los hermanos, se puede y se puede dar más. Se puede dar más.
pero lamentablemente vivimos en las casas atresonados y la obra del Señor siempre es la que termina sufriendo. Dar económicamente y espiritualmente en cuanto a la oración, en cuanto a propagar. Mire, ayúdenos en esto, les ruego. Esto se va a editar, se va a grabar, se va a difundir. Usted compártalo, usted por favor divúlguelo, páseselo a otros. Por favor, le ruego, ayúdenos en eso, en la oración, y todos aquellos que en su corazón sientan de dar una ofrenda. Amén. Se la vamos a entregar al pastor Olinto, sea hoy, sea mañana, sea la semana que viene, aunque él ya se haya ido. Amén. No hay ningún problema con eso. Pero aquellos que dicen, yo siento en mi corazón, tengo que hacer algo, es un lugar donde él dice, de gran desarrollo, de gran progreso, pero la obra del Señor es otra cosa diferente, porque el mundo pueda estar en riqueza, pero la obra del Señor verdadera, la mayoría de las veces sufre, porque el dinero va a la falsa enseñanza, va a la idolatría, va a tantas cosas para gastar en nuestros propios deseos y en las cosas que no aprovechan. Estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando de ganar, así sea un solo chino para Cristo Jesús que pueda llegar a ser otro Hudson Taylor. Entonces, estamos hablando de esta obra misionera tan grande en aquella parte del mundo. Estamos lejos, pero podemos estar cerca en el nombre de Jesús por medio de la ayuda. Por eso ahora vamos al tercer bloque, que justamente es esto. De que maneira, de que jeito, pastor, os crentes daqui, da América, ocidentais, podem fazer para ajudar seus irmãos chineses? Antes da gente ir para o terceiro bloco, Amém. Vamos botar uma musiquinha. Vamos para uma né? música, e essa vai ser então o que o pastor vai responder. No terceiro bloco, Amém. nós já vamos diretamente para o operacional. Ok, o que eu faço? O que você e eu podemos fazer? E quais são as necessidades de um missionário com ele lá na China? É isso aí. Então, Eu quero saber. muitas vezes nós ficamos preocupados. Porque eu vou dar o meu dízimo, vou dar minha oferta, vou dar uma oferta para o missionário. O que ele vai fazer? Pois é, se Deus tocou no seu coração, não te importe com o que ele vai fazer. Importe fazer a tua parte. Deus colocou no teu coração, vai e entrega. Agora, se vai acontecer ou não, isso não é um problema seu. Isso passa a ser um problema dele. Então, querido, em nome de Jesus, se abra para aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Participe dessa obra. Ou você vai ficar de fora. Jesus está voltando. E como é que vai ser quando Jesus vier buscar a sua igreja? Você vai com a gente ou você fica? Então, querido, em nome de Jesus, deixa Deus te surpreender. Porque Deus surpreende a cada um de nós. Então, deixa Deus te surpreender. Você quer falar, Cheirinha? Tô querendo falar aqui, também parte do corpo de Cristo. Imagina que a Cheirinha não vai querer falar, na briga pelo microfone. Mas é uma bênção da gente querer falar mesmo, falar de Jesus. O que mais a gente pode falar? Não tem coisa melhor que essa, que edifica. Então hoje é aquele momento que você pode dar um passo para frente e falar, eu quero fazer parte dessa igreja, né? Eu quero participar. Que seja, tem gente que fala assim, não, eu já estou muito velha, eu não mudo, eu não vou fazer mais nada. Os nossos limites são muito pequenos. E quando Deus coloca o limite na sua vida, você vai experimentar o milagre de Deus na sua vida. Então dá um passo aí. Vamos lá para o maior que Deus tem para nós. Do outro lado do mundo, seja lá onde for. A gente sempre fala aqui, né, nos cantos do mundo, mas o mundo é redondo. Mas é redondo mesmo, porque o que vai voltar. E nós estamos juntos. Que seja um para sustentar, que seja um, de repente, vai sentir um chamado no coração. Opa, eu vou também para lá. Glória a Deus. Então vamos lá, é o corpo de Cristo hoje. Você quer fazer parte desse corpo? Levanta daí, vamos agir. E a gente vai descobrir como fazer. E na verdade não é o centro cristiano, não é a igreja XYZ. Nós estamos falando do corpo de Cristo. Nós estamos falando da igreja de Jesus. A igreja que Jesus vem para arrebatar. Você quer fazer parte dessa igreja? Deixa o Senhor te surpreender. Deixa o Senhor falar no teu coração. E nós voltaremos daqui a pouquinho no nosso terceiro bloco, em nome de Jesus. Uma apresentação
coração. Você está na presença do Deus que faz novo a cada dia. Ele pode te surpreender aqui hoje. Oh, aleluia. Yeah. Oh, Senhor. Seja ministrado por essa canção. Quando eu acho que entendi o teu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és o Deus que surpreende e me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. E assim como não há dia como outro, não haverá na tua vida nada do mesmo jeito. Deus vai fazer coisa nova na tua vida, querida. Vamos comigo. Quando eu acho que entendi o teu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és o Deus que surpreende e me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Não é o teu fé, querido. Ele tem algo novo pra tua vida. Não pense que acabou, só está começando, querido. Quando eu penso ser meu fim, tu tens um recomeço. Se este vaso se quebrar, tu fazes novo outra vez. E posso entender quão grande é o teu amor por mim mais uma vez. O Deus que surpreende e me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Diga, eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo a ti, Senhor. Faz prevalecer o teu querer, pois tudo que eu preciso está em ti. Diga, o Deus que surpreende e me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. O Deus que surpreende e me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende
começar algo na tua vida, abra espaço para Deus agir, querido. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixe Deus ser Deus no teu ministério, querido. Deixe Ele ser Deus na tua casa, sobre os teus sonhos. Deixa Deus te surpreender. É o Deus do impossível, o Deus do milagre. O Deus que faz o impossível. Ele quer te surpreender. E hoje nós estamos aqui com o pastor Olinto, diretamente de Macau, lá da China, né, fazendo um programa missionário especial. E nós estamos indo agora para o terceiro bloco. Amém. Nesse último bloco, nesses últimos minutos que temos, queremos fazer um tempo de apelo, um tempo dessa chamada para você. E o pastor Olinto vai compartilhar com vocês de que jeito que nós aqui, neste país, porque aqui é onde nós moramos, crentes ocidentais na América podem fazer para ajudar nossos irmãos lá na China. Eu também, como é que um pastor que tem tantos anos lá na China, 39 anos de ministério nesse país, qual é a necessidade que um missionário como ele tem nessa parte do mundo, pastor? Eu vou dizer a você, por exemplo, como você pode ajudar o ministério chinês, dos irmãos chineses. Mas esse princípio ele é aplicável também em outros projetos, não precisa ser necessariamente só a China, não é? A China é o que nós estamos falando aqui. A primeira coisa que você tem que fazer, você que é parte da igreja, você que é a igreja, é procurar se informar melhor sobre as necessidades enfrentadas pelo missionário. Interagir com o missionário. E do momento que você se interage, sabe a necessidade daquele missionário, no meu caso, você escreve, entre em contato comigo, eu vou te explicar o que acontece, o que não acontece. Do momento que você recebe essas informações, você começa a fazer o quê? A orar. O problema que começa, talvez não seja o problema, a questão é que começa em oração e termina em oração. O cristão que faz missões, ele tem que fazer missões baseado na oração. Emocionalismo não funciona. Emocionalismo vai te levar à decepção. Então, há muitos que agem baseados no emocionalismo e aquilo vai e volta e fica por isso mesmo. Mas quando você sabe as informações e ora pelo que Deus pode te usar, Ele vai te usar. Então, e o segundo passo é o quê? É se envolver. Você precisa estar pessoalmente envolvido. A sua oferta é importante, mas o seu envolvimento pessoal ao dar a sua oferta é mais importante. Porque esta oferta faz parte de você. Então, a oferta será você se dando para o campo. Quando você ora, é você orando pelo campo. Quando você se envolve, é você se envolvendo pelo campo. Então, sumarizando, você precisa tomar informações, orar e se envolver. E envolvimento envolve prática. Sem prática não adianta. Não é só eu mandar $10 mil para você e está tudo certo. Sim. Se você mandar $10 mil, quantos dizem amém? Amém! Eu vou estar alegre demais. Mas olha, para você talvez não seja interessante. Porque a contribuição para o campo missionário, ela não está ligada à quantia que você dá, mas é o seu envolvimento pessoal que vai fazer a diferença. A oferta da viúva não foi a oferta que Jesus viu, foi o desprendimento, foi a forma como a viúva chegou àquele lugar. Quando você ora por missões, não é porque você precisa orar, é porque você está envolvido e esse envolvimento emocional te leva a interceder por missões. E vai por aí. Isso aí eu posso trazer também para a igreja local, né? Com certeza. Porque na verdade é assim, não basta eu ser membro da igreja, eu tenho que me envolver na igreja. Não basta só eu vir de domingo e trago a minha oferta, o meu dízimo. Não, eu tenho que me envolver na igreja. A igreja não vive só de dinheiro. O dinheiro é uma das partes da igreja. Agora, a gente tem gente deprimida, a gente tem gente que necessita de visitas, a gente tem gente doente, né? A gente tem que pregar o evangelho. Então, isso é o envolvimento. O envolvimento seu e meu na igreja, envolvimento seu e meu em missões. Não basta só eu vir como se eu estivesse pagando para Deus. Ó, Deus, estou te pagando, tá? Não. Eu estou te pagando e estou livre. Não.
é o que o pastor Olinto colocou, é o seu envolvimento. Correto. Amém. Correto. Amém. Amém. Glória a Deus. Também eu queria perguntar, vocês recebem grupos missionários de outros países? Aí recebem? É costume? É normal receber missionários ou pessoas que chegam assistir vocês de algum jeito? Sim, a nossa situação em Macau e Hong Kong é uma situação sui generis, porque nós estamos na China, porém a legislação que vivemos em Macau e Hong Kong nos permite fazer isso. Então, vez por outra, recebemos grupos. Se o Centro Cristiano tiver um grupo de jovens que quiser passar um período nos ajudando lá a fazer um projeto, estaremos de braços abertos. Você, jovem, se você estiver disposto a gastar 35 horas de avião para chegar lá, com certeza você será bem-vindo. Então, com certeza, recebemos sim, recebemos. Cada ano é um ano, às vezes recebemos mais, às vezes recebemos menos, mas o importante é isso, os grupos quando vêm, eles vêm com a intenção de conhecerem a terra, conhecerem o povo, amar a terra, amar o povo e compartilhar o que Deus fez. E quem vai para uma exposição missionária, uma experiência missionária, quando vai com os propósitos e objetivos corretos, voltam positivamente transformados. Amém. Amém. Então, com certeza, a resposta é sim, recebemos grupos. É só uma questão de se organizar e saber como fazer. Sim, amém. É verdade. É verdade. Glória. Então, eu gostaria, porque eu ouvi outro dia você pregar na a Igreja de Deus, aqui em Fort Myers. Eu chorei muito esse dia. Esse domingo passado aqui foi uma bênção muito grande para mim. Deus me abençoou grandemente com essa palavra que você deixou. Que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso curador, nosso provedor. Aprendeu mesmo, hein? Aleluia! Gravou! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, sim, sim. E esses testemunhos também que você contou, foi uma bênção muito grande. Deus tem abençoado você com uma graça, com uma unção, com um amor, uma simplicidade, que você já vê, não precisa. Eu já sabia, antes de você chegar, eu falei com a minha mãe, eu penso que não sou eu, mas a igreja aqui, aqueles que têm esse contato com você aqui, vão se apaixonar com a obra que você faz e também com a sua pessoa, entendeu? Porque as pessoas fazem um investimento em pessoas, entendeu? Em pessoas. Eu vou aos lugares e então eu fico maravilhada, um amor tão grande, um amor fraternal, esse amor espiritual com pessoas. Aqueles irmãos, irmãs, missionários, pastores que estão fazendo uma obra lá, entendeu? Você acredita, você confia nisso e você quer ser parte. Eu falo assim, onde seja que o Espírito Santo está